Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Há quase 4 décadas atrás, surgiu nesse Brasil um homem de Deus. E numa pequena cidade lá no sul do Brasil, Deus deu para ele uma visão missionária e que essa visão missionária faria com que uma semente chamada Gedeões iria se multiplicar sobre todos os 4 cantos da terra. Esse projeto é um projeto dos mais lindos que eu conheci em toda a minha vida. E esse pastor, esse líder, pastor Cisino Bernardino, com ele viajei durante 11 anos. O homem mais espiritual, simples e ao mesmo tempo sábio que eu conheci em toda a minha vida. Pastor Cisino uma vez me disse que os judeus missionários e aquele altar, naquele simples ginásio, não era só um altar e não era só um congresso. Ele me disse em lágrimas que Deus havia revelado que naquele altar muitos juízos e bênçãos para essa nação, a nação do Brasil, seriam decretados e também profetizados. Eu, por muitas vezes, vocês me conhecem, eu sou um pregador racional e sempre fui galgado naquilo que eu acho como sólido dentro da palavra de Deus. E muitas vezes Deus usa profetas para falar comigo. Mas quando Deus realmente quer falar comigo, Ele fala através de Sua palavra e da revelação de Sua palavra. Tudo que eu vou pedir para Deus, ou que Deus me fala para falar com o povo, e nas igrejas onde eu passo, eu preciso que tenha uma sustentabilidade bíblica e uma base na palavra de Deus. E durante alguns meses, vendo tudo o que está acontecendo no país, eu fiquei incomodado e eu fui buscar ao Senhor em oração. E eu disse, Deus, me mostra. E eu comecei a ver muita coisa aqui na minha mente do que passou naquele altar, onde um dia esse homem de Deus me disse que os decretos e juízos dessa nação naquele altar iriam passar. Bem, um dia naquele altar, no ano de 2009, passou por lá um profeta dos mais destacados do Brasil e ele havia dito que dentro daquele dia, naquele congresso, quais pregadores e determinados profetas poderiam pregar e não poderiam pregar. Também disse ele que se no próximo ano os cambistas, os irmãos que trabalhavam com as lojinhas, que vendiam seus materiais lá fora, estivessem lá, ele iria mandar a Polícia Federal e terminar com todo aquele congresso dos Gideões. Bem, naquele altar ninguém usava o nome de Deus em vão e o congresso continuou, mas aquele profeta por lá não passou mais. Aquele altar também por lá passou muitos homens importantes da nação. E também daquele altar saíram muitos homens importantes dessa nação. Praticamente 1/3 da bancada evangélica que hoje está em Brasília saiu daquele altar. Senadores, deputados, homens importantes, homens de Deus e mulheres de Deus. Naquele altar também se derramou muitas e muitas lágrimas, porque como lá na antiga Israel, as pessoas iam ao altar de Deus sacrificar uma vez por ano. No Brasil, todos os estados do Brasil mandavam suas caravanas, com expectativa, com sonhos, com intenções, e lá iam buscar da parte de Deus e dos homens que lá pregavam a sua bendita palavra, uma palavra para abençoar durante o seu ano inteiro aquilo que nós chamamos de fé. Bem, naquele altar também muitas Anas derramaram suas lágrimas e Deus lhe deu filhos chamados Samuel. Samuel representa um ministério profético, porque ele é o único homem da Bíblia que tem 3 ministérios. Ele é profeta, ele é juiz e ele é sacerdote. Um dia esse profeta chamado Samuel esteve lá naquele altar. Ninguém entendeu, pensávamos que era uma loucura, que era mais um daqueles que passavam naquele altar e talvez usavam o altar ou eram usados pelo altar. No momento quase ninguém entendeu, mas depois de muita sátira, de muito desleixo, e até mesmo de muitas pessoas dizerem que loucura é essa? Mas a Bíblia diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27, que Deus escolheu as coisas loucas dessa terra. E esse Samuel, chamado Cabo Daciolo, ele profetizou e disse que se naquela casa não houvesse arrependimento, se naquela casa não houvesse mudança, na casa de Eli haveria juízo, porque Eli era um sacerdote de Deus, ouvia a voz do Senhor, mas chegou um determinado momento em que ele já não conseguiu devido ao muito cansaço do seu ministério e muitas dores em seu corpo
e muito sofrimento de viagens missionárias, ele já não ouvia mais a voz de Deus. Sua missão havia se cumprido e Deus o recolheu. Mas seus 2 filhos por lá ficaram, Hófni e Finéias. E esse profeta Samuel, chamado Daciolo, ele disse que ou a nação brasileira se arrependesse, ou todo aquele congresso haveria de terminar. E Deus mandaria juízo sobre aquela casa. Os 2 filhos, Hófni e Finéias, até desleixaram do irmão e companheiro e profeta Samuel Daciolo. E então Deus mandou juízo, e o filho daquele sacerdote, pastor Reuel, não lá mais está. Pastor Wesley, depois de ter um AVC, também já não representa mais os gideões missionários em Camboriú. E o que aconteceu com aquele altar? E por que Deus mandou juízo àquele altar? Porque naquele mesmo ano, em 2018, quando Deus começou a mandar juízo naquele altar, porque em 16 Deus recolheu o pastor Cisino e em 18 veio o juízo, Deus precisava que Samuel profetizasse para toda a nação brasileira. E como a nação inteira ouvir? Como fazer uma nação de 200 milhões de habitantes ouvir um crente com uma Bíblia na mão e todos pararem em um só dia para ouvir este homem falar? E então Deus achou por certo, em uma pesquisa eleitoral, dar para esse homem 1%. E com este 1% deu a ele a possibilidade também, a capacidade de estar nos debates dos presidenciáveis em 2018. E com as redes de televisão, todos, em todas as casas e em todos os lares desse Brasil, ouviram o profeta Samuel com a Bíblia na mão dizer: Deus vai mandar juízo sobre a nação brasileira. Arrependei-vos. E então ele falou uma palavra que todo mundo pensou que era uma blasfêmia, era uma loucura, era um desvaneio. E ele disse: eu serei eleito com 51%. Ele não está falando dele, porque Samuel não é político, Samuel é juiz, profeta e sacerdote. E então ele estava falando: eu serei eleito com 51% em nome do Senhor Jesus, porque acima de todos nós está o Senhor Jesus. Deus acima de todos. Existem muitos deuses. Os hindus têm seu Deus, os budistas têm seu Deus, os árabes têm seu Deus. Cada um tem o seu Deus. Mas existe um único Deus a quem todo joelho se dobrará. O Deus do cristianismo, o Senhor Jesus, que está sentado à destra de Deus no eterno céu. E este profeta Samuel, nenhuma frase ele terminava sem falar em o nome do Senhor Jesus. Ele disse que mandaria juízo. E a Bíblia diz que um dia então esse povo pediu para Samuel que eles queriam um rei. E Deus disse: ó Samuel, o povo está pedindo um rei, mas eu tenho um rei que eu já escolhi. E esse povo quer rei, então eu não posso dar um rei, porque o rei que eu tenho ainda não está preparado para este momento. Mas como o povo quer um rei, eu vou dar um rei para este povo. E então Deus deu para este povo um rei. E esse rei que Deus escolheu é um rei que estava em um lugar diferente da qual este querido profeta Samuel vai ungí-lo. Este rei que foi ungido em primeiro lugar estava na terra de Quis. E lá na terra de Quis, diz o próprio Deus que Deus iria mandar juízo sobre aquela terra. Disse Deus: ou arrependei-vos, ou eu vou mandar juízo. Samuel então profetizou sobre toda a nação. E a Bíblia diz que quando ele profetizou sobre toda a nação do Brasil, que naquela terra Deus havia de ungir um rei, na verdade, disse Deus: eu, o Senhor, tenho ungido não um rei, mas disse o Senhor, o povo pede um rei, mas o Senhor ungiu um capitão. E disse o Senhor: eu ungi a capitão. Disse Deus a Saul: te ungi capitão sobre toda a terra de Israel. Então Deus ungiu um capitão chamado Saul. No capítulo 10 e no versículo 6, diz que esse capitão começou muito bem e o Espírito do Senhor estava sobre ele e ele profetizava. Mas então a Bíblia diz que um dia este capitão, este rei, este grande homem de Deus,
Este homem que é um lutador, um homem que Deus havia escolhido para a nação, ele foi tocar naquilo que não pode ser tocado, no sacrifício do Senhor e no altar do Senhor. Porque quando foi começar a envolver